produzir seu roteiro, produzir seu guia, produzir seu roteiro detalhado. Beleza, vamos lá. O seu roteiro detalhado, ele é uma das opções de produzir roteiro. E outra opção é um roteiro em tópicos. O que você indica, tio? Qual a melhor opção para produzir meu roteiro para o raiz? Detalhado ou em tópicos? Primeiro eu vou explicar o que é cada um deles. Roteiro detalhado nada mais é do que, vamos dizer assim, você pegar a sua fala como se você estivesse pensando ali, dessa forma eu falar assim. Então, por exemplo, vamos supor que esse roteiro eu fazer agora do que eu já falei com vocês. Então, vou colocar aqui. Fazer um raiz, fazer um avatar é importante porque você consegue fazer, identificar com quem você está falando, e para isso você precisa definir seus desejos, que é o que... Então, é escrever literalmente o que você vai explicar. Isso tem os seus prós e contras. Quais são os prós? Os prós é que você não vai se perder de nenhuma maneira. Então tá ali exatamente o que você precisa falar, você não vai fugir do assunto, não se preocupe que você não vai fugir do assunto de nenhuma maneira, tá? E... só fechar isso aqui mais pertinho. E, além disso, você vai conseguir transmitir o que você planejou exatamente, mas não vai conseguir transmitir nada a mais. Se você talvez consiga, né? Mas se você for tentar transmitir algo a mais, pode ser que você se perca ali, porque já tá tudo passo a passo, já transcrito ali, para que você siga aquilo. O roteiro em tópicos, e o contra é, só o contra aqui do roteiro detalhado, o contra é que você fica muito preso àquilo. Então você vai tentar ao máximo decorar aquelas frases, aqueles textos que você digitou ao pé da letra, da forma que você acha que falaria. Mas o mundo das lives, por exemplo, se for um vídeo gravado, ok, você pausa, erra, volta. Agora o mundo das lives não lhe permite isso, a não ser que você tenha um bom tempo para gravar e tenha uma boa memória. Mas aí você cai no risco de esquecer e se perder no meio do assunto. Então, é interessante que você utilize os dois tipos, o roteiro em tópicos e o detalhado. Mas como assim? O roteiro detalhado, você vai externar tudo aquilo que está dentro da sua mente, que você consiga passar da melhor forma possível para a sua audiência. Fechou. Pega o roteiro detalhado, escreve tudo que você tem que fazer, que explicar naquele conteúdo, vai, joga tudo no papel, sem medo. Não se preocupa que você não vai precisar decorar tudo aquilo. Depois que você faz o roteiro detalhado, com a sua apresentação, sua motivação, a parte de conexão ali entre a apresentação e a história, explicar o porquê que essa pessoa precisa assistir aquele vídeo, o que ela vai ganhar no vídeo, aí vem a história para comprovar o método ou para comprovar o motivo de estar explicando aquele conteúdo, aí vem um conteúdo explicando certas partes, os passo a passo, muitos benefícios, porquê X, porquê Y, blá, blá, blá. E ainda vem o resumo no final. Essa você vai externar, escrever. Aí você pega esse resumo escrito, presta atenção, pega o resumo escrito, transcreve ele em tópicos. Porque se você externou, de alguma forma você reforçou aquilo que você sabe. Por mais que você já saiba, você reforçou. Se você reforçou, quando você transmite aquilo em tópicos, por exemplo, vamos supor aqui o exemplo que eu tinha citado de como eu ia escrever essa parte aqui do avatar. Então eu ia colocar falar quem é, porque se eu souber quem é que eu estou falando e a idade quem eu estou falando, eu vou transmitir melhor minha comunicação. Eu vou saber adequar muito melhor minha linguagem, se é mais culta, se é mais coloquial, o que for, escrever. Agora eu vou transcrever isso para tópicos, colocar quem é, idade, desejos, problemas. E lá na hora que eu for explicar, que eu estiver olhando do roteiro, ou assim, pertinho de mim, uma folha impressa, escrita à mão, ou no Word, ou o que for, eu vou lembrar daquilo que eu já escrevi, vou lembrar de como eu já pensei em falar, ou até falei em voz alta quando eu estava escrevendo, e vou reproduzir da melhor forma possível. Lógico que, novamente, não vai reproduzir igualzinho você pensou, igualzinho você falou, mas é o mais próximo daquilo. Então é uma forma de você reforçar o seu roteiro e fazer ele mais adaptado ao que você realmente queria falar. Esse tipo de roteiro, detalhado e seguida fazer em tópicos, é o melhor tipo de roteiro para você que quer ter mais didática, que quer ser ouvido, quer ser ouvida nas suas lives, quer realmente que a sua audiência entenda aquilo e coloque aquilo em forma de resultados para você, tá bom? Outra coisa dentro desse segundo passo: utilize a linguagem mais simples possível, sem palavras complexas. Não adianta saber tudo e não saber ensinar. É o caso do expert e o expert professor.
Você precisa ser expert professor quando está no meio digital. Então, utilize a linguagem mais simples possível. Com ressalva, linguagem mais simples não quer dizer a linguagem coloquial, que é do dia a dia. Por exemplo, se o seu público, novamente, se o seu público for um conjunto de médicos ou nutricionistas, que você quer ensinar outros nutricionistas para alguma coisa, simples aqui não quer dizer linguagem, vamos dizer assim, coloquial do dia a dia. Quer dizer relativamente simples ao nível de aprendizado dela. Então, para você explicar algo que você pode pensar que seja complexo para explicar, você vai simplificando em passos menores até que ela chegue, ou você chegue na sua explicação, ao tópico máximo, ao objetivo central daquele vídeo. E eu vou explicar como fazer isso ainda nessa live. Como você organiza seus pensamentos de forma didática e como você traça isso, inclusive, em um aplicativo. Vou abrir o aplicativo aqui para vocês, um site, na verdade, e vou organizar com vocês um estilo de roteiro como eu faria na prática. Então, fique aí. Outra coisa, outro tópico dentro do segundo passo. Esse aqui eu faço muito e dá muito certo. Inspire em experts que você admira. Aplique o mimetismo. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma qualidade boa que eu percebi ao explicar conteúdo para vocês. Ao explicar qualquer forma, seja um recast, seja essa live, eu consigo transmitir características de experts. Por exemplo, se eu quiser imitar características de um expert X, eu consigo transmitir essa característica aqui agora. Consigo fazer essa característica o vídeo todinho. Não vai ser igual, não vai ser 100% fiel, mas eu consigo transmitir, puxar um pouco mais para aquele lado. Ou um expert Y. Que características são essas? Características de gesticulação, de fala, de tonalidade de voz, de explicação, de apresentação, tanto da forma que seja de visual, de slides ou por escrita, ou só eu falando aqui com o vídeo, somente eu aqui na tela toda. Então, tudo isso é inspirado em experts. Ah, você está copiando? Não, apenas inspirando em quem eu gosto de ver. Se eu gosto de ver daquele jeito, aquela pessoa explicando daquela forma, então quer dizer que mais pessoas gostam. Tem alguém no mundo que gosta assim como eu, então vou replicar aquilo. E não fica só em um. Tem um quadro de experts que você admire e vai escolhendo de vez em quando. Não precisa ser o vídeo todo, tá? Você que não está acostumado, mas vai escolhendo de vez em quando imitar algum expert, da forma que ele explica, a forma que ele gesticula, e você vai começando a se ver aquela pessoa. E aí, quando você se vê aquela pessoa, você consegue ter uma didática melhor, porque ela com certeza tem uma didática boa. Então você vai transmitindo isso. Se a pessoa gesticula muito, gesticula como ela. Fala como ela. Tenta fazer isso. Não fique aqui só no achismo. Tenta, pega e treina. Na sua próxima live, seja amanhã, seja hoje mais tarde, seja nessa semana ainda, pega. Hoje eu vou escolher para tentar fazer o mimetismo de um expert X. Eu vou assistir uma live dele, um pouco antes, um dia antes talvez, e vou observar alguns traços de explicação, traços de gesticulação, de fala. Inclusive, podem ser experts do seu próprio nicho, que inclusive é até uma boa dica. Por quê? Se o expert do seu próprio nicho, e você gosta da explicação dele, e você se espelha, você consegue transmitir o mesmo jeito para o mesmo público. E se o público acompanha muito aquele expert que está se inspirando, possivelmente uma boa consistência de fazer várias e várias semanas, todas as vezes, você vai conseguir trazer isso para sua característica. Você vai somar a sua com a da pessoa, com a do expert que você se inspira. Vai tornar uma nova. Isso vai fazer com que o seu público seja atraído também para as suas lives, para os seus conteúdos em si. Beleza? E outra coisa, se você aplica isso em uma live, você consequentemente aplica em um Nutella. Porque o Nutella é um trecho de uma live. Então, já são 2 conteúdos replicados com características de alguém que você admira. Outro tópico aqui desse segundo passo. Vou apagar aqui. Busque o máximo de experts que você encontrar no seu nicho. E veja alguns vídeos.
Veja alguns vídeos e os comentários dos vídeos. Eu vou negritar isso aqui, porque isso é a chave. E faltou o S. O S vai ficar negritado. Para ver o ponto que você está dando certo e o que ainda não... Para ver o ponto que está dando certo, que o expert faz, e o que ele ainda não fala, que você pode falar. Então, o que você pode aprender com isso aqui? Com esse tópico aqui. Busque o máximo de expert que você encontrar do seu nicho. Então, suponha que seu nicho seja de confeitaria. Você vai e olha os experts de confeitaria. O que eles ensinam? Se você ensina a ganhar dinheiro fazendo pão, por exemplo, pão caseiro, você vai buscar pessoas que fazem pão caseiro. E aí você vai buscar, o que ele tá falando? Ele tá falando como preparar o fermento. Mas ele não fala como colocar uma coisinha aqui que eu coloco. Então, é uma boa. E aí você vai olhar os comentários, as pessoas falam, nossa, você poderia falar sobre esse assunto. Você poderia falar isso. Tentei fazer o que você ensinou, mas aconteceu isso. Aí você faz vídeos referentes àquilo, mais do que você já estava planejando fazer. Então é um vídeo de conteúdo seu, mais conteúdos de dificuldade da sua audiência, que ela mesma diz nos comentários, e aí você vai tornar o seu vídeo muito mais rico. Tornando o seu vídeo muito mais rico e aplicando ao conceito de nível de conhecimento, de aprofundamento elevado, igual eu falei aqui no início, começando do simples e aumentando o aprofundamento à medida da live, do seu raiz, você consegue trazer mais didática para o seu conteúdo. Sem contar que vai ser um conteúdo rico e requisitado. Conteúdo requisitado, você vai contar com mais pessoas assistindo. E ela vendo, mais pessoas vendo a sua live, de forma que você está aplicando aquele dia ali uma didática melhor, é aí que ela vai querer ver a próxima. Então, não negligencie nenhum dia. Se um dia você está se sentindo mal para fazer uma live, lave o rosto, vai fazer essa live, porque aquela live é a live mais importante do seu dia. Lembre-se disso. A sua próxima live é a live mais importante que você tem que fazer de todas. Sempre a sua próxima live. Então, esteja bem na hora, esteja bem naquele momento, porque você precisa dar o seu 1000% ali.